Agora, ok, pelas redes sociais, que nos acompanham remotamente, pela Rádio Bênção, a todos, meu muito bom dia. Nós vamos aprender algo muito interessante, algo muito forte hoje. Pessoal, prestem bastante atenção no que nós vamos aprender agora. Você que aqui presencialmente está, você que de casa me acompanha, preste atenção no que vamos aprender, porque depois que nós aprendemos isto aqui, tudo muda. A nossa percepção da vida, do mundo, de Deus, da igreja e de nós mesmos muda. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, nós vamos falar hoje sobre o tema morto para o mundo. E o que nós vemos aqui está representado a vontade do Altíssimo para todos nós. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele então declara assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui nós aprendemos algumas lições. A primeira delas é que algumas pessoas estavam questionando o apostolado de Paulo e tudo o que ele havia feito pela igreja na obra de Deus. E então Paulo, que não gostava de se gabolar, de se gloriar, embora ele fez isso algumas vezes, em 2 Coríntios 11 ele fez essa gabolice. Ele fez uma descrição, uma lista de tudo que ele havia feito e sofrido pela obra de Deus. Mas antes dele fazer isso, ele disse: eu vou falar como louco. Eu vou falar como fora de mim. E por estrita necessidade, ele fez essa declaração, essa lista do que ele havia feito para a obra de Deus. Para colocar alguns da igreja de Corinto e de outras igrejas que estavam questionando ele, para situar eles, colocar eles em seus lugares, situar eles, enfim. E aqui Paulo viveu um dilema semelhante. E ele então vem e, ao invés de fazer uma lista do que ele havia realizado, do que ele havia feito, ele diz que não vai fazer. Dessa vez, ele não vai se gloriar. Ele diz: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz uma declaração que também era uma prova do grande homem de Deus que ele era. E a prova é: vocês viram que eu morri para o mundo. Vocês viram que o mundo morreu para mim. Quer dizer, eu não preciso mais me gloriar como eu fiz em Coríntios. Eu não preciso fazer uma lista de ações, de realizações, e enfim, eu não preciso, porque eu vou dizer uma coisa só que vocês têm ciência: eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em outras palavras, o mundo estava morto para Paulo e Paulo morto para o mundo. E lembrando que Paulo amava demais o seu mundo. Paulo era uma grande eminência.
Paulo era doutor da lei à época, 2 cidadanias. Paulo era poliglota, falava 5 línguas, as línguas mais influentes da época. Paulo era um grande vulto, uma grande autoridade. E Paulo, ele morreu para tudo isso. E fez tudo isso morrer para ele, para viver só para Jesus. O que Deus está nos ensinando aqui nesse texto é algo que o apóstolo Paulo já havia aprendido. Que o mundo estava morto para ele e ele para o mundo. Isto é, Paulo já não seguia o curso deste mundo. Este sistema mundano, governado por Satanás, já não governava mais a vida de Paulo. E essa era a maior prova do seu apostolado. E ele estava disposto a não se gabolar dessa vez, nem como louco, fazer nenhuma lista dos seus feitos, mas ao menos dizer: percebam, vejam que eu sou um homem morto para o mundo e o mundo é morto para mim. Naquela cruz de Cristo, o mundo morreu para o apóstolo Paulo. E Paulo também morreu para o mundo. Quando uma pessoa, ela é salva, pessoal, o mundo diz adeus a ela. E ela, em contrapartida, diz adeus ao mundo também. Os prazeres passageiros, sempre tenha isso em mente. O que vem do mundo, toda a sua alegria, todos os seus prazeres, grave essa frase: passageiro, transitório. Aprenda esse detalhe, que você pode imaginar que as pessoas não estão aprendendo, mas é um engano seu, elas estão. É um engano seu, elas estão. Por mais que se esforcem, ano após ano, se diminui a quantidade de pessoas que vai para esses prazeres. Não se engane. Não se engane. Surpreendentemente, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. O estado mais sensível à evangelização do Brasil, sabe qual é? Sabe qual é o estado onde o evangelho mais cresce? Isso há décadas. Sabe qual é o estado mais fácil de se evangelizar alguém no Brasil? Sabe qual é? Rio de Janeiro. É o estado mais fácil de evangelizar alguém, é Rio de Janeiro. Mas não era para ser. É o estado da maior alegria passageira e transitória do Brasil. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Então, a diferença de Deus para o mundo é que aquilo que o mundo oferece é transitório, é passageiro. E as pessoas, ano a ano, elas vão aprendendo isso. Então, os prazeres passageiros deste mundo passam a ser inúteis para a pessoa que foi crucificada para o mundo juntamente com Cristo e que o mundo foi crucificado para ele. Então, eu vou te dar hoje 5 respostas muito interessantes. Porque você deve ficar afastado dos prazeres transitórios do mundo. Eu vou te dar 5 respostas interessantíssimas porque você deve ficar afastado dos prazeres transitórios do mundo. O homem, ele é religioso por natureza.
O homem foi feito para andar com Deus. E é por esse motivo que na história humana nunca se encontrou uma cidade-estado, uma sociedade, por mais longínqua que fosse da civilização, que não fosse religiosa, que não adorasse alguma. Aliás, as primeiras cidades que se descobriram no mundo, e as mais antigas dizem que eram egípcias, elas sempre estavam se reunindo ao redor de uma religiosidade. Elas se reuniam sempre em torno de um credo. E assim é até hoje. Quando se descobrem tribos longínquas, elas têm a sua religiosidade. Então, o homem foi feito para ser religioso. E isso não muda, porque a fé ela está no DNA do homem. Algum tempo atrás, uma revista, cujo nome é super interessante, ela trouxe uma larga matéria sobre o DNA da fé. E muitos cientistas foram questionados, na época eu comprei essa revista. E a pergunta era, um dia a religião vai acabar? E os cientistas diziam o seguinte, porque havia se acabado de descobrir que o ser humano nasce com fé. E eles então disseram, olha, a religião pode até acabar, a fé não acaba nunca. Porque a revista ela tratava do assunto do DNA, que havia se descoberto que o ser humano nasce com a intenção de buscar algo para adorar. Ele nasce com essa disposição para adorar uma divindade. E então, isso estava cabalmente estudado ali, muito dissecado, e a resposta de muitos cientistas e muitos eram ateus, que a fé, ela não acabaria. A religião poderia acabar, mas a fé nunca, porque a fé, a pessoa nasce com ela. Então, se nós somos religiosos por natureza, se nós buscamos esse contato com o divino desde quando nascemos, se nós desejamos essa relação com Deus, e cedo ou tarde a gente vai procurar Deus, com raríssimas exceções, a Bíblia diz que existem pessoas réprobas. Pessoas réprobas significa aquela pessoa que é condenada quanto à fé. O que significa isso? É uma pessoa que endureceu tanto o coração, que ela ficou réproba. O que é réproba? Ela já é reprovada quanto à fé, porque ela endureceu o coração tanto, ela lutou contra aquela fé dentro dela. Ela lutou contra aquele chamado. Ela lutou tanto que Deus a tornou réproba. Que é o caso do próprio Paulo. Que se não houvesse uma intervenção de Deus na estrada de Damasco, Paulo não teria se tornado quem ele se tornou. Ele teria sido réprobo. Então, existem pessoas que elas próprias, por conta própria, por livre arbítrio, por deliberação própria, elas resistem à fé, resistem ao ponto de se tornarem réprobas, condenadas quanto à fé. E se Deus não for intervir, pessoalmente a coisa não muda. A coisa não muda. E aqui nós vemos um primeiro motivo porque devemos ficar longe dos prazeres transitórios do pecado. Em primeiríssimo lugar, porque se somos religiosos, temos que ser religiosos da maneira certa. Tiago 1:27 diz assim: se somos religiosos, temos que ser religiosos da maneira certa. A religião pura, aqui você está vendo, pura, sem mancha, sem mácula, sem mistura, sem sujeira. Algo puro é algo que não está genuíno, está original, não está manchado, não está contaminado, não tem substância estranha.
o seu teor não está alterado. A religião pura e sem mácula, mácula é mancha, sem sujeira, para com nosso Deus e Pai, é esta. E aí você encontra a declaração de Paulo e a de Jesus. A de Jesus é: novo mandamento vos dou: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. João diz que no princípio Jesus ensinou este mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. Aí João diz: não se esqueçam do que ele falou desde o princípio, e princípio do ministério de Jesus: amarás o próximo como a ti mesmo. Aí João diz: o mandamento dele é este: amarás o próximo como a ti mesmo. Aí Paulo diz: contra este mandamento não há lei: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, essas palavras estão explicitadas em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Amar o próximo e principalmente os necessitados. Amar ao próximo e principalmente os necessitados. Aqui nós vemos as palavras do Senhor Jesus, resumidas em visitar órfãos e viúvas. O mandamento neotestamentário do Senhor Jesus, do qual Paulo e João falaram muito. E em seguida, o que Paulo disse. E guardar-se. A palavra guardar-se é proteger-se. É blindar-se da contaminação do mundo. Então, uma religião pura, ela ama ao próximo e ela não se contamina com o mundo. Na medida que ela se contamina, ela não é pura. Nenhum religioso puro se contamina com o mundo. Se ele se contamina, ele não é um religioso. Ele não tem a pureza que Deus espera que ele tenha. Deu para você entender, sim ou não? Então a religião pura, ela não se coaduna, ela não se mistura com os prazeres passageiros do mundo, ela se opõe. Aliás, falando em oposição, aqui em Efésios 5:11, coloca aí, obreira, depois a gente volta para cá. Efésios 5:11 tem algo muito interessante. Olha o que diz, volta para o 10. Volta para o 9. 8. 7. 6. Aqui. Olha essa passagem que corrobora as palavras de Paulo e da religião pura. Ninguém vos engane com palavras vãs. Pessoal, tem palavras que parecem ter sentido, mas elas são palavras que não explicam nada. Elas são palavras que não carregam nada de bom. Só tem aparência, são palavras vãs, vazias. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é filho da desobediência? Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. De quê que eu não posso ser participante com eles? Quem é esse eles também? Pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Volta lá, versículo 7. Eles aqui é o mundo. Eles aqui é o mundo. E o que é o mundo na Bíblia? Na Bíblia, mundo, pessoal, não é o planeta Terra e a natureza que nos rodeia. Não é isso que a Bíblia está falando. O mundo na Bíblia é uma grande massa da humanidade que vivem alheios a Deus, distantes de Deus, mentindo, matando, roubando, traindo, fascinados por orgias,
bebedices, riquezas, glutonarias, aprovando tudo que Deus reprova, dizendo que é bom tudo que Deus disse que é ruim. Isto é o mundo na Bíblia, é uma parcela da humanidade que vive desta forma, distante de Deus. Quando a Bíblia fala mundo, ela não está falando do planeta Terra e da natureza que nos rodeia. Está falando de uma parcela da humanidade que vive totalmente alheios a Deus, contrários ao que Deus queria que eles fizessem, ou como Deus queria que eles vivessem. Então, isto é o mundo. E aqui é representado pela palavra eles. Portanto, não sejais participantes com o mundo. Por quê? Verso 8. Porque outrora eu era mundo. E quem está no mundo vivendo esta vida, não está na luz. O que é viver trevas? É estar fora da luz. Quem está no mundo vivendo esta vida de prazeres passageiros do pecado, não está na luz, está ainda em trevas, está fora da luz. E quem é a luz? É Jesus. Quem é a luz? É Jesus. Eu só posso estar na luz se eu estiver em Jesus. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Só é luz quem está no Senhor com S maiúsculo. Então, é Jesus é a luz. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Isto aqui, pessoal, é candelabro, menorá. Isto aqui no Velho Testamento representava Jesus. Isto aqui representa a luz de Israel, a luz da igreja, a luz do mundo. E a Bíblia diz que a luz de Israel, que a luz da igreja e que a luz do mundo é Jesus. A Bíblia diz que ele é a fonte da luz e eu tenho que agir. Volta lá ao versículo 7, o 6. Filhos da desobediência. Qual é o contrário na Bíblia de filhos da desobediência? Versículo 8. É o filho da luz. Então eu tenho que ser filho da luz e não ser filho da desobediência. Quando é que eu sou filho da desobediência? Quando eu ainda estou nas trevas e quando eu vivo pelos prazeres passageiros deste mundo, ao invés de viver na luz como filho da luz. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré, a Ele toda a honra e toda a glória. Versículo 9. Escute, preste atenção, porque o fruto da luz, aí Deus vai mostrar uma coisa muito interessante, preste atenção, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Esses são os frutos da luz resumidos. E 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Volta por 9. Então, os filhos da luz vivem na bondade, justiça e verdade. Verso 10. E provando. O que é provando? É experimentando. Eu experimento sempre o que é agradável ao Senhor. Qualquer coisa que eu for me envolver, qualquer coisa que eu for participar, qualquer coisa que eu for experimentar, a palavra provar, quando você quer provar uma comida, alguma coisa você prova. A palavra provar é testar, é experimentar. Então, um filho da luz, um filho de Deus, ele só experimenta, e isso não é vez por outra, é sempre o que ele já percebeu que agrada a Deus. O que ele já sabe que não agrada a Deus, ele não prova, ele não experimenta, em hipótese nenhuma. Provando sempre o que é agradável. Agrada ao teu Deus? Sim. Então experimente. Não agrada o teu Deus? Não. Então fique distante. Você é religioso? Sou.
Então se guarde da contaminação, das práticas pecaminosas dessa parcela da humanidade que vive distante de Deus, mentindo, matando, roubando, destruindo tudo que Deus diz que é bom. Mantenha-se distante. Por quê? Porque você só experimenta o que é agradável a Deus. Por quê? Porque você já está na luz, você não é filho da desobediência, você é filho da luz. E então, qual deve ser minha postura, além de não experimentar? Verso 11. Não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Em seu coração você reprova. E se alguém pedir a sua opinião, reprove também. É assim. Esse é o seu comportamento como filho da luz. Em seu coração você reprova. E se alguém pedir a sua opinião, você reprova também. Tem muita gente agora que não pediu minha opinião, mas está me ouvindo e me assistindo em muitos lugares. Estou dando a minha opinião. Eu estou dando a minha opinião. Então, você que está aí remotamente em todos os lugares, o seu comportamento como filho da luz é: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. O que é trevas? Daqueles que ainda não estão na luz de Jesus. Eles ainda estão nas trevas. Eles não são trevas, estão. E Jesus a todo momento está trabalhando para transportá-los das trevas para a sua maravilhosa luz. E você que é filho da luz, não seja cúmplice, condescendente, participante, antes reprovai-as, antes condenai-as. E o versículo 12 diz: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Olha que coisa interessante. Então, a primeira resposta, porque você tem que ficar longe dos prazeres transitórios do pecado, é que a religião pura, ela fica. E se você quer uma religião séria, ou oferece a Deus uma religião séria, ou pratica uma religiosidade séria, você também fica. E essa não é só uma resposta. Tem várias respostas nesse sentido. Tiago capítulo 4, versículo 4, nós lemos o seguinte. Coloca aí, obreiro, por gentileza. Tiago 4:4, olha só. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, que é mundo, uma grande parcela da humanidade que vive distante de Deus, alheia a Deus, mentindo, matando, roubando, traindo, fascinados por riquezas, bebedices, orgias, glutonarias, festas sem limites morais, aprovando tudo que Deus reprova, dizendo que é bom tudo que Deus diz que é ruim, vivendo contrariamente à vontade de Deus. É isto que significa mundo na Bíblia. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, e a amizade ali pode se aplicar por intimidade, tá? É inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, andar com Deus implica em você deixar muitas amizades, muitas intimidades, e ter intimidade com Deus. Andar com Deus não implica que você deixará de ser cordial, interessante e amigo. Significa que intimidade você só terá com Deus. E às vezes a amizade próxima, que nós podemos chamar de amizade íntima,
elas fazem você tomar certas atitudes que desagradam a Deus. Às vezes, nós temos dificuldades de dizermos não para certas amizades, sim ou não? Mas quando a amizade ela é meio distante, a gente diz não. Quando ela é muito próxima, a gente tem dificuldade de dizer não. Sim ou não? Esse tipo de amizade muito próxima, você tem que ter com Deus. Para você nunca dizer não para Ele, dizer sempre sim para Ele e manter uma certa distância do mundo. Então nós vemos aqui que toda pessoa que quer realmente viver uma religiosidade séria, ela precisa compreender que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4, aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Então o texto começa dizendo infiéis, ou seja, traidor, aquele que prefere ser amigo do mundo a ser amigo de Deus. O mundo em que a Bíblia se refere é o sistema mundano governado por Satanás, que faz a grande massa da humanidade viver distante de Deus, como eu disse, mentindo, matando, roubando, traindo, fascinado pelas riquezas, vivendo em orgias, festas sem limites morais, bebedices, glutonarias. Portanto, Deus é inimigo deste mundo que vive assim. E Ele não quer que você tenha uma amizade íntima com este mundo. Você não tem problema de ser cordial, de interagir, mas amizade íntima, não. Laços fortes de amizade, não. Agora, a terceira resposta: quando a gente é muito amigo, a gente cede, a gente tem dificuldade de dizer não. Quando a gente é muito amigo, a gente tem um laço forte. Esse tipo de comprometimento a pessoa tem que ter com o seu Deus. Com o seu Deus. E ela interage com o mundo, porque com o mundo a gente interage, não se engana. A gente interage dentro de certas ressalvas e com certos limites. Mas uma pessoa que tem uma amizade com o mundo, ela vai querer estar junto, perto, penetrado, dentro. E então essa amizade Deus não deseja. A terceira resposta: porque você deve permanecer distante dos prazeres transitórios do mundo, do pecado e da carne, está em 1 João 5,19. Coloca aí, obreiro, por gentileza. 1 João 5,19, lemos o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, ele não vive para Deus. Só vive para Deus quem realmente está levando Deus a sério. Aprenda isso. O mundo não vive para Deus. O mundo vive para o maligno. O mundo caminha na rota do maligno. O mundo, de maneira geral, está mais agradando o maligno do que a Deus. E se somos de Deus, temos que entender isso e nos relacionar com este mundo tendo ressalvas e limites. Dentre eles, não sendo cúmplices e nem participantes dos prazeres transitórios do pecado. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré, a Ele toda a honra e toda a glória. Em quarto lugar, olha o que o Senhor Jesus disse sobre o mundo em relação a Ele mesmo. João 17,14, de 14 a 16. João 17,14, olha só esse texto. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus fazendo a sua oração sacerdotal, a sua oração final. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Volta para o 14. Por que Jesus disse isso?
Porque o mundo, pessoal, ele busca aquilo que Deus não busca. O mundo, ele busca coisas que Deus não deseja que busquemos. O mundo anda literalmente na contramão da vontade de Deus. Então, o que Deus deseja para as pessoas? Deus deseja para a vida das pessoas sobriedade, integridade, honestidade, justiça, piedade, perdão, verdade. Deus deseja para a vida das pessoas virtudes que o mundo não busca mais. O mundo busca o pecado, o mundo busca o prazer, o mundo busca a orgia. Então o mundo busca a mentira, a falsidade, o engano. Quer dizer, o mundo busca extravasamento, dissolução. O mundo busca essas coisas. Então o mundo, ele não agrada ao Senhor Jesus. E a palavra igreja, interessante isso. A palavra igreja vem do grego eclesia, que é a junção de duas palavras, eclé, tira, zia, fora. A palavra igreja significa tirados para fora do mundo. A própria palavra igreja significa tirados para fora do mundo. Por isso que a igreja, ela por natureza, ela é fora do mundo pecador. Ela tem que caminhar fora do mundo pecador. Ela é a garantia da sociedade. Ela é o oásis espiritual. Ela é para onde o pecador cansado de pecar corre. Ela é para onde a pessoa que já se frustrou, se decepcionou com o mundo, já se feriu com ele, ela corre. E é por isso que a igreja, ela não para de avançar, a não ser que o pecado do mundo entre na igreja e suba no altar. Aí a igreja, ela não tem mais serventia, porque ela foi contaminada e o pecado do mundo entrou e subiu no altar. Se a igreja se mantém incontaminada, ela é a resposta para o mundo. Ela é o oásis para o mundo. Ela é o lugar para onde os feridos do mundo, os machucados, os frustrados, os decepcionados, os cansados do mundo virão. É por isso que a igreja sempre avança. Porque ela é o hospital dos que não suportam mais o mundo. E aqui nós vemos Jesus declarando essa natureza da igreja. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus estava orando. E o mundo os odiou, falando dos apóstolos e dos discípulos de todos os tempos, de todas as eras e de todas as épocas. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então não é somente eu que não sou, o meu Senhor não é. E o comportamento que o mundo tem para comigo, com o meu Senhor, aparentemente é um comportamento de ódio, é um comportamento de ira. Só que é uma ira provocada pelo pecado. É aquela ira de incômodo. A tua luz está me incomodando, teu comportamento está me incomodando. É aquela ira de a tua luz me acusa, mas eu quero a tua luz, mas eu preciso dessa luz. Um dia eu também vou estar nessa luz. E é por isso que a igreja não pode perder a luz, mesmo a luz incomodando e às vezes gerando até uma oposição contra ela. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal que há no mundo. Então, Deus não vai tirar a igreja do mundo. Ele não vai nos tirar do mundo. Ele não vai te tirar do mundo. Ele vai te tirar, ele quer que você fique
guardado do mal do mundo. E qual é o mal do mundo? As práticas pecaminosas. Eu estou no mundo. Jesus não vai me tirar do mundo, levar para o céu agora, porque ele não quer que eu esteja aqui. Não, estou aqui, estou no mundo, vou viver no mundo. Agora, o mal do mundo não pode me contaminar, me poluir. Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal que há no mundo. Essa é a extensão da palavra. Que os guardes do mal que há no mundo. E qual é o mal do mundo? As práticas pecaminosas do mundo. Dessas práticas nós temos que nos desviar. Mas continuarmos vivendo no mundo, iluminando o mundo, sendo bênção para o mundo, interagindo com o mundo, guardando a nossa amizade íntima sempre com Deus. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Verso 16 diz assim: 16, vamos lá, obreiro. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aqui Jesus faz um arremate. Ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, olhe para mim aqui, deixa eu te falar algo. Você não é do mundo e Jesus também não é. Você não é do mundo que vive mentindo, matando, roubando, traindo, fascinados por riquezas, bebedices, orgias, glutonarias, festas sem limites morais, aprovando tudo que Deus reprova, gostando de tudo que Deus não gosta, dizendo que é bom, tudo que Deus já disse que é ruim. Você não é deste mundo. Este mundo não é seu e você não é dele. Este mundo não é para você e você não é para ele. Para este mundo, nem o teu Senhor é dele. Eles não são do mundo. Jesus está se referindo aos seus discípulos, de todas as eras, de todas as épocas, de todos os tempos, incluso nós. Nós não somos do mundo, como ele também não é deste mundo. Então esse mundo que vive assim, na prática desses comportamentos, é o mundo do qual Jesus não faz parte, e ele quer que eu não faça. E quem está lá não pode dizer que está na luz, porque não está. Nós estamos na luz. E Jesus está trabalhando, e todos os anos ele traz mais pessoas para a luz dele. E a igreja continua avançando. Porque os prazeres passageiros do mundo, eles frustram, eles machucam, eles ferem, eles cansam. E tem mais, eles são vazios. Eles não acrescentam. Eles não trazem nada de bom, a não ser um momento carnal prazeroso. Momento. Porque a Bíblia diz que é transitório e passageiro. E às vezes, eles trazem coisas muito mais nefastas, consequências irreversíveis, dores que se prolongam por anos, doenças terríveis e cobranças diversas. Então, aqui nós vimos, e eu caminhando para o encerramento, 1 João 2,15, o texto continua mostrando por que o cristão deve se manter distante das práticas pecaminosas do mundo. Não ameis o mundo. O meu amor não pode estar nessas práticas, nessas orgias, nessa forma de viver. Eu não devo amar, mas tem gente que ama. Tem gente que ama, tem gente que olha para si e diz: como eu poderei viver feliz sem essas práticas? Tem gente que acha que a única maneira de ser feliz é se estiver praticando isso.
Tem gente que olha, não, o mundo seria sem graça sem o carnaval. Não se engane, você é brasileiro. E o carnaval também. Embora tenha nascido em Roma, na Itália. Muitos países são muito felizes e não têm o carnaval. Existem cidades inteiras que não praticam o carnaval e são prósperas, abençoadas. Povo rico, povo feliz. Povo com saúde, povo próspero. Não se engane. A nossa mente, ela se condiciona a achar uma coisa feliz. Mas a felicidade não está só naquilo. A gente é que foi condicionado, foi moldado. Aprendemos a ter aquele prazer e chegamos ao ponto de dizer, sem isso aqui, a vida não tem felicidade. Eu acho que não tem como eu ser feliz sem isso aqui. Isso é um engano terrível. Não existe só uma forma de ser feliz, pessoal. Não existe só uma forma de ser feliz. Quantas pessoas destroem as suas famílias no carnaval? Depois de um mês do término da festa, eles olham na geladeira, veio uma foto da família unida e dizem assim: eu era feliz e eu não sabia. Quantas pessoas? Então, esse é um engodo, palavras vãs, como diz a Escritura. Quando a pessoa diz, ou quando ela pensa que ela só pode ser feliz se for vivendo aquelas práticas. E sem aquelas práticas ela não conseguirá ser feliz. Isso é uma ilusão. Não existe só uma maneira de ser feliz na vida, não. Não é o carnaval que faz a vida feliz. Não é, pessoal. A felicidade está num conjunto de coisas. O primeiro delas é uma renda próspera. Você pode pular o carnaval o ano inteiro, mas vivendo na miséria, duvido se você vai ser feliz. Que ninguém é feliz comendo pão que o diabo amassou, mesmo tendo carnaval todo dia para pular. É ou não é? Então, a felicidade está num conjunto de coisas. Quantas pessoas sofreram perdas terríveis no carnaval e depois passaram a não gostar dele? Quantas pessoas? Gente que perdeu saúde, gente que perdeu entes queridos, gente que perdeu fortunas e tantas coisas. Então a felicidade não está em uma coisa, está num conjunto de coisas. E você não é feliz só em uma coisa. Você não pode imaginar que somente aquilo é a felicidade do mundo, que não é. Até porque aquilo não existe em todos os países do mundo. Então, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então o amor seu não pode estar no mundo, nas práticas pecaminosas do mundo, e nem nas coisas que há no mundo. Por quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Porque eu estou amando o mundo, eu não estou amando o Pai. E o Pai ama quem o ama. Se eu não o amo, o amor dele não está em mim. Então, quando eu amo o mundo, eu não tenho o amor do Pai celestial. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então os desejos da carne, os desejos dos olhos, os desejos da vida, do mundo, não é proveniente do Pai celestial, é proveniente do próprio mundo. E tudo que vem do mundo é frágil, é fraco, é enganoso e se acaba. Porque no versículo 17, a Bíblia diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então o mundo vai passar, os seus prazeres vão passar, as suas
concupiscências vão passar e muitas pessoas serão feridas, machucadas, frustradas, viverão decepções e perderão tempo, perceberão que tudo foi inútil, tolo e não trouxe resultado nenhum. Mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E por último, Lucas 21, 34. E agora, pastor, o que eu faço? E agora você faz isso aqui, ó. Lucas 21, 34. Você toma cuidado, de 34 a 36. Lucas 21, 34. Acautelai-vos. Isto é, preste atenção. Vá devagar, coloque o pé no freio. É isso que significa acautelar. Para o teu próprio bem, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Nosso coração, pessoal, ele pode ser contaminado, ser poluído, até que ele fica sobrecarregado, é carga sobre carga. Ele fica cheio, transbordando de tanta contaminação. Que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. O que é orgia? É todo tipo de festa sem limite moral. Tudo que é sem limite, principalmente festas sem limites morais. Consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Olha só esse texto aqui. Esse texto está dizendo que se eu não prestar atenção, o meu coração vai ficando sobrecarregado, de tal maneira que ele é ocupado por tudo que é mundano e as coisas de Deus perdem sentido, perdem relevância. E eu começo a me interessar só por orgias, embriaguez e as ocupações deste mundo. Eu esqueço Deus, a espiritualidade. E eu posso ser pego de surpresa, tanto com a volta do Senhor, como em algum momento da vida, com o despertar. Porque o texto está se referindo na parte B. A volta do Senhor Jesus pode nos pegar de surpresa. Mas antes da volta de Jesus, podemos ter outras surpresas, que é o despertar da ira de Deus contra nós. Porque às vezes Deus abrevia a nossa vida, ou vem nos cobrar antes da volta do Filho dele, quando a medida do nosso pecado se enche. Porque não é só o coração que fica sobrecarregado, mas o coração pode ficar sobrecarregado, os nossos pecados repetitivos, e a medida do pecado ela pode se encher, e de repente nós podemos ser surpreendidos com más notícias vindas do próprio Deus. A ira dele se acendeu contra nós, e ele então pode vir como um destruidor. Por quê? Porque nos enchemos tanto com a orgia, com a embriaguez e com as preocupações do mundo, que esquecemos dele. E ele de repente pode se levantar para vir a acertar contas conosco. Porque essa segunda parte do texto está falando de acerto de contas na vinda do seu filho. Mas Deus também acerta contas antes da vinda do seu filho. Aprenda isso. Ele acerta contas antes da vinda do seu filho. Eu não posso ficar, não, é só quando Jesus voltar, tem muito chão ainda e tal. Não. O acerto de contas comigo pode ser daqui 2 anos. Se a medida do meu pecado se encher de tal maneira que Deus diga, já basta para você. Agora eu vou acertar minhas contas contigo. Então eu sou o quê? Surpreendido. Do mesmo jeito que muitos serão surpreendidos com a volta do Filho. E para que aquele dia
não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, um laço pode me vir sobre mim daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, se a medida do meu pecado se encher. De tanto eu viver para o mundo, me embriagando e me sobrecarregando com o mundo, vivendo as orgias do mundo e me ocupando só do mundo. De repente Deus pode se despertar e vir contra mim. Como todo ano acontece. Todo ano acontece. Todo ano Deus se desperta para acertar as contas com muita gente. É só a gente começar a abrir os olhos e começar a perceber. Todo ano. Todo ano tem um repentino para muita gente. Todo ano tem um repentino para muita gente. Então, versículo 35, que é até o 36. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo. Vigiar é ficar alerta, é se policiar. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O texto está apontando para um futuro escatológico, mas também pode ser aplicado ao nosso momento presente, pois devemos vigiar, ficar em vigilância e em espírito de oração para escaparmos de muitas consequências e cobranças que são trazidas quando a medida do nosso pecado se enche, ou quando o nosso coração fica sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo, e então repentinamente o Pai se levanta para acertar as contas conosco. Então, pessoal, eu finalizo dizendo o seguinte, que entender essas verdades, se manter distante das práticas pecaminosas do mundo, é uma atitude muito sábia, é uma atitude muito inteligente. E os anos, eles vão se encarregar, ou eles vão se encarregando, de mostrar que você está no caminho certo e que a sua luz, ela vai brilhar mais forte. Então vamos ficar em pé, por gentileza. Nós vamos orar agora. Você que está remotamente me acompanhando, nós vamos orar juntos. Eu quero que você busque o Altíssimo nessa manhã do fogo. Busque o Todo-Poderoso. Busque a sua presença. O salmista diz o seguinte: a mim me ocorreu buscar a tua presença. Então buscarei a presença do Senhor. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 anos. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque a tua presença, ela é justa. A tua presença, ela é sóbria. A tua presença, ela é séria. A tua presença, ela traz retornos plausíveis. A tua presença, na tua presença não há perdas, só há ganhos. E é por isso que nós estamos aqui, nesta hora, nesta manhã, buscando o Senhor.
Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor, e encha-nos com a tua presença, encha-nos com a tua face. Queremos ficar cheios e transbordando do Senhor. Queremos entregar cada minuto, cada hora, cada momento do nosso dia ao Senhor. Controle, Senhor, cada momento. Controle, Senhor, cada hora, cada minuto do nosso cotidiano. Esteja na administração de nossas vidas, na direção do nosso destino. Senhor, nessa manhã, nós renovamos os nossos laços contigo. Nós renovamos o nosso amor para contigo. Nós renovamos, Senhor, nessa manhã de domingo, a nossa adoração. Senhor, venha, Senhor, ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro e renove em nós o teu Espírito. Renove as nossas forças. Senhor, venha ao nosso encontro e renove e edifique a nossa fé. Nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, fiel e verdadeira. Como ela mesma diz, passarão os céus, passarão a terra, mas ela nunca passará. Senhor, muito obrigado pelas tuas verdades que aqueceram os nossos corações, que fortaleceram a nossa convicção, que aumentaram a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, e nos ajuda a cumprir a tua palavra, agradar o teu Espírito, fazer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos blindados da contaminação e poluição do mundo e das práticas pecaminosas deste. Senhor, que a tua luz em nós fique mais forte, que a tua luz em nós brilhe forte e seja um ponto de atração para aqueles que ainda estão nas trevas. Senhor, que o Senhor retire das trevas e traga-os para a tua maravilhosa luz, pois a luz é Jesus. Senhor, nessa manhã de domingo, nós nos rendemos aos teus pés, nos curvamos ao Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Venha ao encontro, Senhor, de todos que aqui estão presencialmente e de todos que estão remotamente. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, ao encontro dos teus filhos, dando-os força para continuar, dando a eles disposição para continuarem andando contigo. E recompense-os. Honra cada um com as ricas bênçãos do Senhor. Porque andar com o Senhor vale muito a pena
Senhor, conceda proteção para todos os lares. Conceda livramento. Ordena que os teus anjos acampem-se nos lares de todos que presencialmente estão e dos que remotamente me acompanham. Ordena que os teus anjos acampem-se nos lares deles e os proteja e os guarde de todo mal. Desvia dos seus lares, desvia de suas vidas a maldade do mundo, o mal que há no mundo, o mal em forma de homens, o mal em forma de demônios. Guarda os lares, guarda os filhos, os cônjuges, as famílias, as parentelas. Desvia o espírito maldito que traz o terror, o horror. Desvia o espírito da morte, o espírito de enfermidade, as setas e os dardos malignos, inflamados de doenças malignas e malditas. Desvia, Senhor, o espírito da intriga, da contenda, do ciúme, da separação, da miséria. Desvia, Senhor, de todos os lares aqui presentes e dos que remotamente nos acompanham. Desvia o homem sanguinário, o homem das mãos de sangue, o homem de Belial, o homem maligno, o homem violento, o homem roubador, o homem estuprador, o homem sedutor. Desvia, Senhor, a mulher maligna também, a mulher sanguinária, a mulher de Belial, a mulher violenta, a mulher sedutora. Desvia de todos os lares, Senhor, e guarda a casa, a família e a parentela de todos que te buscam. Meu Senhor, eu abençoo a todos nesta hora. E assim está feito, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Você que estava nos acompanhando remotamente, fiquem todos com Deus. À noite estaremos aqui na super noite do grande rei, cujo nome é terrível. Vai ser muito lindo. Eu vou entregar o óleo do Deus terrível para todos às 7h15. Conto com a sua presença aqui no templo. Até a próxima.